Sistemas de escaneamento 3D existem de diversas formas, utilizando diversos recursos diferentes, projetores, câmeras. Mas você tem ideia do porquê utilizar duas câmeras num sistema de luz estruturada e não somente uma? O que isso agrega de valor no seu escaneamento? Vamos para o vídeo que eu vou te mostrar. Sejam bem-vindos ao canal Reverse 3D, eu sou o Júnior e no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual a diferença de um scanner de luz estruturada que utiliza projetor e câmera, qual a diferença de qualidade, qual a diferença de ganho, qual que é a mágica que acontece, por assim dizer, quando nós utilizamos duas câmeras e um projetor e por que isso funciona e o porquê que isso é bom. Então, se você está curtindo todo o conteúdo do nosso canal, não se esquece, já deixa o curtir aqui embaixo. Se não é inscrito, se inscreve aí. Vamos lá para o nosso conteúdo. Então, o que nós temos que entender é como funciona o sistema de luz estruturada. Já mostrei para vocês no vídeo anterior. Um projetor projeta um padrão e a câmera captura esse padrão, triangularizando cada tomada de foto para poder gerar a imagem. O que acontece com o sistema de luz estruturada estéreo, que é esse tipo aqui, onde nós temos dois canais de visão, por isso que ele é estéreo. Então nós temos o canal esquerdo e o canal direito, e nós temos o centro de projeção. O que acontece nesse sistema, basicamente, é que nós temos uma imagem sendo capturada e outra imagem sendo capturada. E o que é visto por ambas as câmeras é o resultado do seu escaneamento. Então você consegue escanear uma área menor do que se você escaneasse com uma única câmera. É uma desvantagem. Só que a precisão do seu escaneamento é dobrada. Você concorda que se você tem uma imagem sendo capturada e a outra imagem sendo capturada, o que é pego pelas duas câmeras foi visto, foi visualizado, foi capturado duas vezes? Então a sua certeza que esse centro foi capturado da forma correta, foi capturado com a melhor precisão, você tem mais garantia de qualidade nessa região. Nós temos diversos equipamentos que trabalham com luz estruturada, equipamentos industriais, equipamentos comerciais de várias empresas diferentes. E tem um equipamento que eu gosto bastante, que é de uma empresa alemã, que eles utilizam uma tecnologia de escaneamento que eles capturam essa imagem, a imagem das duas e mostram isso como resultado de escaneamento. O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma comparação de qualidade entre um escaneamento feito com uma só câmera e com as duas câmeras junto. E vocês vão conseguir observar qual que é o ganho de qualidade que nós temos no escaneamento dessa forma e qual que é a perda de qualidade que nós temos se nós trabalharmos com as fotos individuais, casando elas. Vamos lá que eu vou estar demonstrando isso para vocês. Vamos lá. Esse sistema novo que eu estou utilizando aqui é um pouco superior ao que eu demonstrei no vídeo anterior. Então aqui eu estou utilizando um projetor Full HD e duas câmeras de 1 megapixel que tem uma qualidade melhor do que a anterior e as duas lentes reguladas já. A placa de calibração não é mais a placa de calibração inicial que nós estávamos utilizando, feita de papelão e folha de sulfite, porque essa placa me dava um erro de medição muito grande. Então agora nós estamos utilizando uma placa de calibração que foi feita em madeira. Eu fiz com a ajuda do meu pai, que é meu parceiro em alguns projetos. Então nós temos aí uma placa de calibração que é modular, então nós conseguimos desmontar e é inteira usinada em CNC. Então vamos fazer a calibração do equipamento
para poder mostrar para vocês qual que é o resultado disso. Então a placa de calibração está colocada, está na distância certa do projetor, conseguiu ver as duas câmeras aqui e eu mando calibrar. É feito todo o processo de calibração, onde cada câmera vai ser calibrada individualmente e depois o processo de calibração do projetor. Então ele faz toda a calibração dos 3 elementos para que nós tenhamos qualidade no escaneamento. Vocês podem ver que nesse suporte que eu construí, ainda é um protótipo, eu coloquei aqui 2 furos em outra extremidade e 2 furos ao centro. Todas essas fixações, nessa fixação central eu escaneio com a placa pequena e quando eu movimento a câmera para fixação mais distante, eu faço um escaneamento utilizando uma placa de calibração maior. Então, já calibramos o sistema. Vou fazer para vocês aqui a demonstração do escaneamento de um controle. O mesmo controle de Xbox que eu demonstrei para vocês no vídeo anterior. Vocês vão poder observar, inclusive, a diferença de qualidade que essa câmera proporcionou para o sistema. Então eu venho aqui no modo de escaneamento, consigo fazer a regulagem do brilho, quanto mais brilho ou menos brilho, e aí eu mando fazer o escaneamento. Nesse modo que está ativo, ele vai fazer o escaneamento com as duas câmeras e não vai fazer a mescla para ter o resultado do que é comum, a intersecção entre os dois escaneamentos. Essa câmera é uma câmera lenta, ela trabalha com taxa de 10 frames por segundo. Se nós colocarmos uma câmera que trabalha com 30 frames, nós teremos muito mais qualidade. Então, vamos para o sistema. Aqui eu tenho o escaneamento feito. Isso foi o que conseguiu ser capturado com as duas câmeras junto. E aqui ele faz 2 escaneamentos individuais. Vocês podem ver que a lateral, essa lateral foi pega mais por essa câmera, então ela aparece. E a outra lateral foi pega mais pela outra câmera. Quando eu desmarco, é só o que as duas câmeras viram ao mesmo tempo. Então eu não pego as duas extremidades. Fiz para vocês, nós pegamos menos área. Mas aqui eu tenho certeza de qualidade do escaneamento. Aqui eu estou tendo um pouco de brilho nessa região. Vamos mover um pouco diferente aqui, para que nós tenhamos evitar esse brilho excessivo. Vou fazer de novo esse escaneamento. Então, escanear. É um processo complexo, um processo que muitas vezes demanda tempo, estudo, teste, mas a qualidade que esse tipo de equipamento nos entrega é muito superior. Não tem nem o que comparar quanto a isso. Então, se você já está curtindo esse conteúdo, não esquece, deixa seu like aí embaixo, deixa seu curtir, deixa algum comentário de alguma outra técnica que você quer aprender, alguma dúvida adicional que vocês tenham. Vamos lá. Isso foi o que conseguiu capturar com as duas câmeras. E isso a soma das duas câmeras. Tá vendo como se eu pego duas fotografias eu tenho muito mais dados? Só que as extremidades foram capturadas só por uma câmera. Eu vou adicionar para vocês verem na lista. Ele criou um único arquivo escaneado. Agora eu vou pegar esse mesmo escaneamento que ele fez aqui e vou adicionar um arquivo que cria 2 arquivos independentes. E aí nós vamos fazer um processo de alinhamento para que vocês possam ver a diferença que é um arquivo ou 2 arquivos. Vamos lá, nós temos aqui então
os arquivos que nós acabamos de escanear. Vamos fazer a limpeza rápida dele aqui, só para que a gente não tenha confusão dos dados que a gente vai estar utilizando. Beleza, fiz a limpeza dos arquivos, tá aqui. Vamos imaginar que eu estou utilizando somente esse, que é o arquivo que foi escaneado, utilizando a intersecção dos dois arquivos. E aqui eu tenho o arquivo do lado direito e o arquivo do lado esquerdo. O que eu tenho que fazer aqui? Um alinhamento entre eles para que nós tenhamos o resultado. Então, vou alinhar desse para esse. Ele faz todo o processo de alinhamento. Não conseguiu alinhar porque está longe. Vamos fazer o free. Faz o alinhamento, faz a mescla. Lembrando, esse é um processo de escaneamento sem a utilização de pontos, de adesivos, de pontos codificados. Não é utilizando um sistema de fotogrametria que alguns estão acostumados a utilizar. Então aqui é tudo feito casamento de malha utilizando o Best Fit. Então aqui, o que vocês podem observar, mesmo que eu tente alinhar ao máximo essas duas malhas, é o mesmo escaneamento do lado esquerdo com o lado direito. Vocês podem ver que as extremidades, essa extremidade aqui, eu não tenho intersecção, ele não está mesclando como aqui. Então aqui eu tenho um desvio de malha, aqui eu tenho um desvio de malha, aqui eu tenho mais a malha roxa aparecendo, no inverso aqui eu tenho mais a amarela aparecendo. É por isso que eu não tenho muita precisão quando eu utilizo as duas imagens separadas. Se eu utilizar essa aqui, vocês podem ver que o que está em comum, o que foi capturado pelas duas câmeras, aparece nesse escaneamento. E aí o que nós vemos quando nós colocamos todas as imagens uma em cima da outra, nós vemos o porquê que essa parte roxa não apareceu no scan verde e o porquê que essa outra ponta aqui, essa outra informação aqui, não apareceu no verde, e também essa parte aqui de baixo, sendo que eu tenho ela escaneada. Só que como não foi visto pelas duas câmeras, eu não tenho como confirmar que é um resultado plausível. Mas todos esses escaneamentos, esses dados, podem ser combinados entre si para que nós tenhamos um resultado final. O software nos permite um erro de geometria, um erro dimensional, para que nós consigamos utilizar isso em determinados designs que não precisam de tanta precisão dimensional. Nós estamos falando de um sistema para escaneamento, para engenharia reversa, então nós podemos trabalhar sim com um erro dimensional diferente do que nós trabalharíamos para poder fazer metrologia. Então nós temos aí todas as três malhas casando uma com a outra e no final nós não vemos nenhum overlap, nenhuma falha de casamento de malha. Funcionou muito bem esse tipo de escaneamento. Nós temos aí o arquivo pronto com somente uma fotografia. Bom, aí vocês já conseguem ver a qualidade que esse escaneamento deu em comparação ao que eu mostrei no vídeo anterior. Chegamos ao final de mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quis trazer para vocês o conteúdo técnico de como que funciona e por que utilizar duas câmeras no sistema de luz estruturada, qual a importância, qual que é a diferença praticamente de como utilizar e o porquê que vale a pena investir nesse tipo de equipamento, acrescentar uma câmera ao seu equipamento para ter um pouco mais de qualidade e de precisão nos seus escaneamentos. Então, se você tem curtido todo o nosso conteúdo, deixa curtir aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, sugestão, comenta aí embaixo. Vou ter o maior prazer de responder todos vocês, todas essas dúvidas.
Se você é inscrito, continua seguindo todo o nosso conteúdo, compartilha para quem você acha que é importante chegar a todo esse conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Foi um prazer estar com todos vocês. Eu sou o Júnior da Reverse 3D.